Olá, boa noite! Vamos começar mais uma live do projeto Empreendedorismo e Inovação. Neste mês, eu decidi fazer as lives sozinha e abordar alguns temas que eu considero muito importantes para o empreendedor. Falamos na semana passada sobre a gestão do tempo. O que é a gestão do tempo para o empreendedor? Qual a importância da gestão do tempo, né? E hoje, dando continuidade, nós vamos falar sobre a importância da constância, né? Então, vamos começar a chamar o pessoal aí para participar da live. Vamos lá, vamos bater um papo sobre isso. O que é, na verdade, a gestão e a constância? Será que nós temos que analisar tudo isso? E de que forma o empreendedor deve analisar tudo isso, né? Vamos tentar aqui entender o que seria essa constância. Como é que nós vamos enxergar esta constância dentro do empreendedorismo? Dentro da sala de aula, eu sempre parti do princípio que seria interessante nós descobrirmos aí a essência e o significado da palavra. Sejam bem-vindos aí, Vanderlei, olha, legal, Rosângela, sejam bem-vindos, Márcia, sejam bem-vindos. O que é o significado de constância? Aí eu lembro que na sala de aula eu pedia muito que os alunos, para começar a entender e explicar algo, você tem que entender primeiro o significado. E aí eu falava, olha, vai lá no dicionário e vai procurar o que é primeiro. A partir daí você vai poder desenvolver a sua ideia, você vai poder desenvolver o seu pensamento e entender o que essa palavra significa. Eu fiz o mesmo exercício. Que é constância. E aí eu descobri o seguinte, o significado está ligado à qualidade daquele que não falta, é uma tarefa, um dever, um tratamento, assiduidade, persistência, insistência, obstinação e manutenção. Tudo isso está ligado ao significado de constância. Se nós passarmos isso para o mundo do empreendedorismo, o que a gente vai ter que analisar? Será que nós, enquanto empreendedores, somos constantes? Será que nós desenvolvemos um comportamento constante? Será que nós conseguimos desenvolver algo que seja rotineiro, contínuo? Porque a constância, na verdade, se nós analisarmos de uma maneira mais futurista, vamos colocar assim, ela está ligada ao sucesso. Se você é constante naquilo que você faz, com certeza você vai se tornar cada vez mais especialista daquilo que você faz. Quanto mais você adquire a rotina, aquilo que é necessário para você desenvolver no seu negócio, mais e mais, aperfeiçoando comportamentos e tudo mais e mais você vai se tornar um expert. Deu para entender isso? Bem-vinda, Luciene, bem-vinda. O que nós temos que entender dentro da constância no empreendedorismo, e eu gosto muito de imaginar e pensar tudo isso, que a constância ela está ligada ao teu sonho. Já pararam para pensar qual é o teu sonho? Qual é o teu sonho enquanto empreendedor? O que você imagina? Veja bem, vamos pensar aqui na realidade, não vamos sonhar coisas que estejam fora do alcance, inclusive das nossas capacidades. Mas vamos pensar em algo dentro do seu empreendimento. O que você sonha? O que você imagina? O que você quer? Dentro dessa perspectiva de sonho, está ligado o teu propósito. Estando ligado ao teu propósito, você vai criar uma rotina para que esse sonho seja concretizado. E essa busca, né? Vamos colocar assim, essa busca de você chegar no seu sonho, você vai ter que desenvolver certas atitudes.
Esse desenvolvimento das atitudes nada mais é do que manter a sua constância. Dentro do seu projeto, desde o comecinho, quando você planeja, quando você consegue identificar a diferença entre ideia e oportunidade, quando você consegue entender que o teu negócio ele precisa ser planejado a curto e a longo prazo, quando você enxerga o teu sonho e passa ele para o papel, você vai ter que desenvolver certas estratégias para desenvolver esse empreendimento. E é aí que entra a constância. A constância, ela tá ligada a uma rotina. Então, vamos guardar bem isso. A constância é uma atitude rotineira. A constância é uma reflexão repetitiva daquilo que você tem que fazer no seu dia a dia, né? E dentro do seu empreendedorismo dentro do seu empreendimento não vai ser diferente. Então, o que a gente tem que pensar dentro da constância? Além da rotina, eu tenho que estar consciente de onde eu quero chegar também. Eu gosto muito de pensar também o seguinte, bem-vinda, Rosana, bem-vinda, minha querida. Eu gosto de pensar da seguinte forma. Dentro da nossa vida pessoal, dentro da nossa rotina pessoal, nós temos uma rotina diária de tudo aquilo que a gente faz, né? Mulheres têm uma rotina, homens têm uma rotina, um casal tem uma rotina, né? Nós temos a rotina dos filhos. O que a gente tem que entender é que essa rotina, quando há a ligação dela para algo que você tem que ter compromisso em cumprir, você tem que fazer isso com constância. Ok? Se você está fazendo, por exemplo, um tratamento de saúde e ele tem um ritmo, ele tem um caminho a ser feito, você tem que fazer isso com constância. Então, na verdade, é uma repetição de atos, tá? A constância nada mais é do que você enxergar o aperfeiçoamento de tudo aquilo que você faz. Muito bem, aí eu anotei algumas coisas aqui que eu achei que são interessantes para que a gente aborde esse assunto dentro do empreendedorismo. Na verdade, o sucesso de qualquer empreendimento que a gente faz, ele está ligado à constância e à construção. Nossa, Márcia, mas como isso? Uma constância e construção? Como? Vou explicar. Veja bem. Toda vez que você tem constância no seu negócio, toda vez que cria uma rotina, toda vez que você analisa todos os processos que existem dentro do seu negócio, todas as fases, desde da indicação de um fornecedor, desde o atendimento a um cliente, desde um feedback, qualquer procedimento desenvolvido dentro do seu negócio. Ok? Você nada mais está fazendo do que construindo um caminho para chegar ao sucesso. Então, o sucesso, na verdade, ele está ligado à constância e à construção. Quanto mais você se torna constante na sua rotina, enxergando o seu negócio como um todo, visualizando todo o processo, você está construindo fases nele. Então, a chance de você alcançar o sucesso é muito maior. Por isso que eu volto a falar. Eu entendo que a constância, ela tá ligada ao propósito, e o propósito é o sonho de você ter o seu empreendimento, vendo ele crescer, vendo ele se desenvolver, vendo ele ajudar pessoas. Por isso que muitas vezes, quando você vai montar o seu plano de negócio, você tem que ver e tem que considerar o que o seu produto e o seu serviço vai beneficiar alguém. De que forma você vai trazer uma diferença para um determinado público? Que público que você vai querer atingir? Tudo isso faz parte dentro do empreendedorismo. E é isso que a gente tem que analisar. A constância, na verdade, ela é um pontinho só que você pode considerar. Tá? Bom, vamos lá, tem mais gente aí pra gente chamar, pra também participar? Vai participar também. Constância dentro do empreendedorismo nada mais é então do que você estabelecer rotinas.
E essas rotinas têm que ter sentido com o seu negócio. Não adianta você muitas vezes criar uma constância dentro de ou dentro de um determinado ato, dentro do seu empreendimento, que não está funcionando. Você repete uma ação e está vendo que o resultado está negativo. Não. Então, é hora de você rever o processo. E isso é muito importante. Outras coisas que eu andei analisando, pensando na constância, imaginando a constância dentro do empreendimento, dentro do negócio, na verdade, o que limita o empreendedor a ter a constância? O que faz ele simplesmente chegar no meio do caminho e parar? Quando nós fizemos a live falando sobre fracasso, o que eu coloquei naquela situação? De que o fracasso, ele é o ponto quando você desistiu. O que você pode são derrotas. Ou algo que saiu errado. Mas isso não significa que você fracassou. Tá? Lembrem que eu falei sobre isso? O fracasso, na verdade, é aquele momento em que você diz o seguinte: eu não quero mais saber do meu negócio, não vai dar certo, deu tudo errado, eu não consegui, então agora chega, vou fechar e acabou. Então, esse é aquele ponto que eu falei do fracasso, quando você realmente desiste de vez. Então, ele tornou a constância. Boa noite, Marcos, seja bem-vindo. Você simplesmente não enxerga mais a constância não faz mais parte da rotina do seu dia a dia. E aí, se ela não faz mais parte, você já consegue enxergar aí ou a derrota ou o fracasso definitivo, tá? Mas na verdade, o que traz essa sensação e essa falta para o empreendedor de fazer uso da constância no seu trabalho? O que é dentro do seu negócio isso? Aí eu assinalei alguns pontos aqui. Muitas vezes, o empreendedor ele precisa desenvolver certos aspectos dentro do negócio e insistir nisso. Algo muito rotineiro dentro do negócio. Por exemplo, é lidar com pressão. Tem muitos empreendedores que não conseguem lidar com a pressão. Um limitador para o empreendedor. Ele não consegue. Ele vive na pressão e a pressão faz com que ele recue. Ele começa a pensar, opa, isso não vai dar certo. O meu empreendimento corre o risco de fechar. Esse é algo limitante. Ou, por exemplo, situação prática. Ele tem lá um fornecedor X. E ele tem uma encomenda Z para entregar. E, de repente, esse fornecedor não consegue entregar para ele naquele tempo. E ele tem um prazo a cumprir. Ok? Aí ele começa... eu não tenho um plano B, eu não tenho outro fornecedor. Eu não tenho como produzir isso nesse meio tempo. Aí ele fica, como é que eu vou explicar isso para o meu cliente? Como é que eu vou justificar? Como é que eu vou buscar? Mas aonde eu vou buscar? Tudo isso é a pressão dentro da cabeça do empreendedor. E aí o que ele faz? Ele recua. Aí ele não persiste. Ele não cria uma rotina de constância. Bom, se isso acontecer, então agora eu preciso tomar uma outra atitude X. Eu preciso buscar uma outra forma de solucionar e atender aquelas pessoas. Deu para entender? Então, a pressão pode ser sim um limitante, tá? Pode ser um limitante sim. Outra coisa, o medo em si. O medo em si causa no empreendedor aquela barreira em que ele persista naquilo. Se ele foi derrotado, isso na pandemia tem acontecido muito com muitos empreendedores, né? Simplesmente tiveram que fechar os negócios, alguns de fato fecharam de vez o negócio, né? Outros simplesmente colocaram da seguinte forma: bom, nós vamos ter que parar. Ele teve que replanejar toda a vida dele,
né? E aí ele teve que começar de novo, mas o medo veio. Como é que eu vou começar? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter que fazer algo muito diferente daquilo que eu já estava acostumado? Será que eu estou preparado para isso? Será que eu estou, de fato, ciente das mudanças? Será que eu realmente quero fazer essas mudanças? Porque hoje a questão é uma mentalidade daquilo que a gente está vivendo. E eu não vou discutir aqui o que é normal, o que não é, o novo normal, que são os termos que têm surgido agora. Não é, a questão não é essa. A questão é de posicionamento. Eu estava lendo essa semana a história de um empreendedor chamado Geraldo Rufino. A história dele, quem tiver oportunidade de assistir, porque tem muita coisa no YouTube, ele já dá palestras motivacionais, enfim, ele é um empreendedor nato, tá? Ele é dono de uma das maiores empresas em termos de reciclagem da América Latina, a JR Diesel. E ouvindo a história dele, o que ele passou, como ele passou, no vídeo que eu assisti, eu pelo menos eu escutei ele 5 ou 6 vezes falar da palavra fali. Quebrei. Várias vezes. No mínimo 6 vezes. E ele voltava de novo e voltava com mais força. Voltava de novo e voltava com mais força. O que ficou de mensagem para mim? Um homem que começou a empreender catando latinhas e vendendo, fazendo reciclagem no lixo e hoje tendo uma das maiores empresas de reciclagem, engano, peças de caminhão, né? É o único na América Latina. Hoje ele tem um império. Inclusive ele dá palestras motivacionais sobre isso. Ele simplesmente começava de novo. E a família junto dele, que é muito interessante. Toda a família começava com ele. Ele conta a história do pai dele, que quebrou também. E ele contando as diversas vezes que ele quebrou. Mas ele nunca desistiu. Ele sofreu derrotas, mas nunca foi um fracassado. Por que que ele continuou? Porque ele fez uso da constância. Ele acreditava que ele deveria e poderia fazer a diferença. Então, toda vez que aí eu volto a falar, toda vez que eu consigo enxergar propósito e sonho como meus aliados e fazer o uso deles para alcançar o que eu quero, eu uso da constância. Ele, na cabeça dele, ele sempre colocou que ele queria ser um empreendedor. Ele queria ter o próprio negócio. Então, o fato dele ter quebrado várias vezes fez com que ele, não que ele parasse, não, muito pelo contrário, ele voltava cada vez mais forte, porque ele tinha uma constância. Ele buscava a constância todas as vezes que ele sofria uma derrota, nunca um fracasso, tá? Outra coisa, além do medo, a incerteza. Hoje é algo que o empreendedor tem muito disso. A incerteza no mundo que a gente vive hoje e das coisas que a gente tem passado é muito assustador, né? A gente não sabe da economia, a gente tem uma previsão para daqui 3 meses, a gente tem uma previsão para daqui 6 meses, a gente tem uma previsão por ocasião das eleições, a gente tem uma previsão de como vai ser o câmbio, a gente vai ter... Isso tudo gera uma incerteza. Num país onde as leis elas não convergem para ajudar o empreendedor, pelo contrário, elas muitas vezes criam limites e limites que a pessoa simplesmente não consegue avançar. Ah, muito bem, ele teve derrotas, mas não era um derrotado, muito forte. Isso mesmo, Vanderlei, isso mesmo. Toda vez, se você for ler a história dele, ele é assim, ele persistia. E ele conta, eu quebrei de novo. E ele conta isso sorrindo.
Uma das filhas dele diz, coloca a seguinte frase: meu pai é irritantemente feliz. Meu pai é irritantemente alegre, porque tudo para ele é um aprendizado. Tudo para ele é uma questão dele começar de novo, dele criar uma rotina, ele olhar para aquilo que deu errado e fazer de novo. O importante não é você simplesmente desistir, tá? Eu desisti e acabou, isso é muito fácil falar, né? O que a gente tem que pensar é o seguinte: se eu estou pensando em desistir, se eu estou com incerteza, olho para o meu negócio e vejo o seguinte: o que eu tenho hoje? Quais são as ferramentas que o meu negócio tem hoje? E o que eu posso fazer diferente? O que eu tenho que criar de rotina para que ele seja diferente? Qual é a constância que eu tenho que usar dentro para fazer diferente? É isso que eu tenho que pensar. Então, a incerteza, ela vai existir sempre. Porque o empreendedorismo, ele não quem decide empreender não pode ter o pensamento de que 100% ele vai acertar. Isso não existe. Empreender é um risco. Você tem que calcular este risco e sofrer cada vez menos. Colocar que as etapas que você vai viver dentro dessa vida de empreender, elas devem ser diminuídas, os obstáculos devem ser diminuídos, ok? A chance de eu errar tem que ser menor, mas não que eu vou ter 100% de acerto. Outra coisa, a própria desistência é um limitante da constância. Quando ele decide desistir do negócio, ele já abre mão da constância, porque muitas vezes a constância ela vem no sinal, ela vem em um momento em que realmente você foi derrotado em alguma fase. É nesse momento que você tem que repensar. É nesse momento que você tem que abrir mão daquilo que realmente você acha que é o certo e enxergar o seu negócio de uma maneira clara. Olhar para ele de uma maneira clara. É por isso que eu repito. Constância está ligado a um propósito e propósito a sonho. Não é bom sonhar? Não é bom você imaginar que o seu negócio está prosperando? Não é bom você imaginar que você está fazendo diferença na vida das pessoas? Se isso é bom, por que eu não tenho que fazer disso uma rotina? Por que eu não tenho que fazer disso algo que seja constante na minha vida? Esse é o sentido do empreendedorismo. E uma frase que ele falou, o Geraldo Rufino, que me chamou muita atenção, é que ele falou assim: empreendedorismo não é ter CNPJ, é comportamento. Olha que interessante isso. Abrir um CNPJ é algo que a gente pode fazer. É relativamente simples. Um MEI, por exemplo, você pode abrir de uma maneira simples, ok? Mas e a constância? E o teu comportamento diante do teu negócio? E o teu comportamento diante do CNPJ? Você consegue ter uma rotina diante disso? Eu achei fantástico isso, porque empreender é uma questão de atitude. Empreender é uma questão de você fazer diferente. Tá? E isso é muito importante, né? Eu achei muito bacana isso. Quando a constância torna-se rotina, a construção do negócio vai surgindo e evoluindo. É óbvio. Se eu hoje eu vou empreender, eu tenho um ganho, eu consigo ter mais clientes, eu consigo fechar mais contratos, eu consigo colocar mais o meu produto e o meu serviço no mercado. Qual é a análise que eu faço disso? Eu tenho que continuar aperfeiçoando o meu processo para conseguir mais e mais de sucesso. Então, vamos pensar no seguinte: se hoje eu consigo prospectar e ter mais clientes,
O que é que eu tenho que fazer? Ótimo. O que é que está dando certo? Por que eu estou conseguindo tantos clientes? Nossa, porque o meu produto é diferente. Ou o meu serviço, ele alcançou o objetivo para o cliente. Todo o meu negócio está girando e ele está de acordo com aquilo que eu planejei. Mas então, o que eu posso aperfeiçoar? Porque o que acontece muitas vezes é o seguinte, o empreendedor, ele consegue, ele conquista, ele simplesmente fala, bom, ótimo, cheguei até aqui, vamos assim. Mas e a busca do melhor? Será que eu não posso atingir um público maior? Será que eu não posso buscar um produto diferente para ser apresentado? Será que eu não posso dar um serviço para ele diferente? Será que eu não posso procurar um parceiro que possa fazer do meu produto ou do meu serviço algo completamente fora do mercado, no sentido de o que fazer de diferente? Olha aí, as reuniões com outros empreendedores podem ajudar, sim, outras experiências e muitas dúvidas e também muitas experiências positivas. É verdade, é isso mesmo, Marco. A troca de experiências e aí a importância, sabe do quê? Do network. O network, ele é algo que ele faz realmente a diferença na vida das pessoas no que nós estamos vivendo hoje. Sabe por quê? Porque além da você pode criar outros vínculos. E isso é fantástico. O network ele vai trazer isso para as pessoas, está trazendo isso para as pessoas. Porque naquela troca da experiência, naquela troca de informação ou de conhecimento do negócio, você pode agregar outras situações. Então é muito importante que a gente coloque isso na nossa cabeça, a constância disso. Seja bem-vinda, Gi. Que bom que você veio. Marli, sejam bem-vindas. Então, toda a constância, ela, então, dentro do empreendedorismo, ela tá ligada também a esse comportamento. Constância nada mais é do que um comportamento. Então, é isso mesmo que o Geraldo falou. Eu acho muito próprio isso para o que nós estamos vivendo e para aquilo que nós queremos dentro do nosso negócio. Eu tenho, por exemplo, aí a Marli. A Marli, ela é uma empreendedora nata. Toda vez que ela vai falar do negócio dela, ela que apresenta. E ela apresenta com aquilo que ela tem de melhor. Por quê? Porque ela acredita no negócio dela. Ela tem uma constância no negócio dela. Não, eu quero fazer diferente. A minha comida é muito boa. Aquilo que eu sirvo é muito bom. E agora eu quero criar outras coisas. Hoje ela tem uma variedade de serviços que ela presta lá no restaurante dela. No Em Família. Então, esse é a constância. O que ela está criando aí? Uma rotina. Chega uma hora que ela olha para o mercado e fala, opa, eu quero fazer alguma coisa diferente. Então, ela vai criar uma outra rotina. E aí, qual é a constância dela? Melhorar cada vez mais a prestação do serviço dela. Melhorar cada vez mais os clientes dela. Essa é a constância, porque ela quer o quê? Atingir as pessoas, ela quer agradar as pessoas. Ela quer fazer com que as pessoas se sintam bem usando o serviço dela. Isso é importante e isso é uma constância. Isso é muito importante. Outra coisa que eu gostaria de deixar para vocês aqui em termos de mensagem, tá? É importante que a gente não deixe que a frustração da expectativa te desanime. Quando a gente abre um negócio, a gente tem uma expectativa muito grande, a gente cria algo muito grande, porque é o nosso sonho. Isso não é negativo. Muito bem, Marli, fazer o que gosta, isso é fundamental. Isso tem que estar nos olhos do seu negócio, fazer o que gosta. Essa expectativa que a gente cria no nosso negócio quando a gente abre, ela é importante. E você tem que criar essa expectativa. Só que quando você cria essa expectativa, você tem que enxergar essa expectativa dentro da realidade que você está vivendo, tá? Então, às vezes o empreendedor ele cria uma expectativa
tão acima, que se ele não consegue fazer ou não consegue realizar determinado ato, ele se desanima e aí ele abandona a constância. Ele não quer mais viver a constância. Ele já entende que a rotina já não é mais importante, tá? E isso é perigoso dentro do empreendedorismo, porque quando você está empreendendo, essa expectativa ela tem que estar aliada ao seu sonho, mas o sonho daquilo que é possível você realizar. Isso é importante, né? Não é o fazer o que gosta, como a Marli falou, é fundamental, mas você tem que ver dentro da sua realidade, dentro daquilo do teu negócio que você tem. E aí sim, porque às vezes a pessoa cria, não, eu daqui 2 meses eu vou estar abrindo filial, no mês que vem eu já tô tendo um lucro de 100%. Não, não é isso. E essa é a expectativa. Se ele não alcança isso, ele abandona a constância. Por quê? Porque ele troca aquilo que ele tem que alcançar lá por aquilo que ele quer agora. E não é assim. A constância que vai fazê-lo chegar aonde ele quer. A constância que vai fazer ele alcançar aquela meta de ter aquele lucro que ele se colocou. Isso é importante dentro do empreendedorismo, né? A gente tem que ter pé no chão, tá? Dentro do empreendedorismo, eu coloco que você tem que imaginar essa constância de muitas formas, né? Essa constância ela tem que ser algo que realmente faça parte do seu negócio, do seu dia a dia. E na verdade, quando você pensa em constância, você tem que pensar em algumas coisas assim que, digamos, elas está dentro do teu negócio, mas que muitas vezes a gente não percebe. Por exemplo, ir além das iniciativas. Vá além. O que é então ir além? Ir além, será que eu posso pensar em fazer algo um pouco mais ousado do que eu já tenho? Será que eu posso inovar de uma maneira diferente? Essa pandemia, ela mostrou que é possível isso sim. Eu posso ir além. Muitas empresas criaram outros mecanismos para fazer com que o seu negócio continuasse existindo. Então, muitos, por exemplo, passaram a adotar o iFood, muitos passaram a adotar não só mais intensamente o WhatsApp, né? Então, muitas pessoas passaram a pensar em outras maneiras de fazer o seu negócio não morrer, ele não fechar. Bem-vinda, minha querida Sheila, bem-vinda. O que é isso? Ele foi além. Nossa, eu não posso vender, eu não consigo vender, mas o que eu tenho que fazer de diferente para sair disso? O que eu tenho que fazer de diferente para que o meu produto ainda continue sendo um produto destacado? Então, eu vou além. Outra coisa, buscar uma melhoria constante. Muitos empreendedores, agora, eles têm pensado da seguinte forma: vamos mudar. Muitos mudaram estratégias de venda, mudaram fornecedores, mudaram a forma de apresentar o seu produto, agregaram outros parceiros, né? Então, a mudança foi muito grande. A mudança foi a ponto de você pensar e repensar o modo de vender o seu negócio, né? E isso é muito importante. E outra coisa, a pandemia, ela trouxe esse olhar para aquilo que não estava dando certo. O que significa? Muitos empreendedores tiveram a oportunidade, por conta dessa parada, de repensar o negócio e os seus processos. Em que momento a coisa não fluiu muito bem? Em que momento eu tenho que pensar em algo diferente, né? Qual a melhoria que eu posso fazer? E muitos adotaram dentro do próprio negócio outras estratégias que fizeram simplesmente os produtos estourarem, as vendas multiplicarem,
né? Por quê? Porque as estratégias foram repensadas. Outra coisa, você tem que estar alinhado com o seu planejamento. Isso é muito importante. Estar alinhado com o seu planejamento é algo fundamental. Eu sempre falo que o planejamento tem que ser algo, digamos assim, ele não é fixo, tá? Existe aquele planejamento que você faz que é o global, daquilo que você quer alcançar, o teu foco, o teu objetivo, mas muitas vezes você tem que rever esse planejamento no meio do seu negócio, no meio de um processo. Você tem que rever esse planejamento no sentido de, opa, alguma coisa pode ser melhorada. Opa, o que não deu certo? Então, muitas vezes o planejamento ele deve ser flexível. Então, é algo que você não pode perder. Ele tem que ser uma constância no seu negócio. O planejamento é algo que tem que existir, tá? Momento, buscar se aperfeiçoar. Com essa pandemia, muitos empreendedores tiveram a chance. Eu tenho conhecimento de muitas pessoas que aproveitaram a pandemia para fazerem cursos, para se aperfeiçoarem, para olhar para o seu negócio de uma maneira diferente. Por exemplo, as mídias sociais. Muitos tiveram que aprender a lidar com as mídias sociais para não deixar o seu negócio morrer. Muitos tiveram que olhar e se aprofundar mais no conhecimento das mídias sociais, porque hoje elas passaram a ser algo mais relevante dentro do negócio, mais do que a venda face a face, ok? Isso é muito importante, Por quê? Porque o conhecimento, ele vai fazer com que você agregue e complemente aquilo que você já tem dentro do seu negócio, ok? E isso é bacana. Por quê? Porque o conhecimento você nunca perde. O conhecimento, ele sempre vai estar ali, ele vai estar com você. Quanto mais você tiver, mais você vai agregar para o seu negócio. Quanto mais você aperfeiçoar, por exemplo, uma técnica de venda, melhor vai ser para o seu negócio. Então, a busca do conhecimento e da reciclagem, em termos de olhar diferente para o seu negócio, buscar outras ferramentas, é fundamental. Outra coisa, constância no network, que a gente falou aqui, né? É importante você continuar tendo esse network, falar com outros empreendedores, ter a impressão dos outros empreendedores sobre o seu negócio, buscar informações em fontes, digamos assim, fidedignas, né? Que sejam confiáveis aí, né? Isso é muito importante. Então, na verdade, o network nada mais é do que você acrescentar mais e mais ao seu negócio. E é como eu citei, criar parcerias, discutir, falar com outro empreendedor. Olha, o que você enxerga disso? Como é que você toca o seu negócio? O que você está fazendo de diferente? Muitas vezes a conversa com outro empreendedor vai trazer uma ideia nova para o seu negócio, né? Nós estamos, mesmo com a pandemia, num tempo em que nós temos que reciclar as nossas relações pessoais, ok? Sempre levando-se em consideração o seguinte, a gente falou muito disso na live da semana passada sobre gestão do tempo. Veja, quando você tem network, o que vai te agregar. Se aquilo não está te agregando, se aquilo não está te trazendo algo que você pode levar para o seu negócio, então ele não é relevante. Olha a gestão do tempo aí, tá? Isso é importante. Então eu entendo que é o seguinte, a constância, então, vamos tentar colocar de uma maneira clara isso. Então, a constância, na verdade, é estabelecer uma rotina no seu negócio, ok? É estabelecer rotina no seu propósito. Vamos gravar isso? Vamos marcar isso? Da verdade, constância, então, constância é estabelecer uma rotina no seu propósito. Vamos guardar essa frase? Porque essa frase tem que ser algo que nós vamos ter que levar para o nosso negócio.
constância no propósito, constância naquilo que eu quero usar, constância onde eu quero alcançar, para onde eu vou, para onde o meu negócio vai, para onde eu quero ampliar. E para isso eu tenho que criar uma rotina. Essa rotina é a constância. Essa rotina é onde você vai conseguir chegar ao sucesso. Essa constância é que vai fazer a diferença no seu negócio. Essa constância é que vai fazer a diferença no trato com seus clientes, na busca de um diferencial dentro do mercado. Então, a constância tem que ser algo inerente à rotina do empreendedor. Tá claro isso, pessoal? Isso é muito importante. Coloca isso na cabeça. Constância de propósito. Constância daquilo que você quer. Constância no seu foco. Constância no seu trabalho, no seu negócio, em tudo. E eu vou mais além. Se você consegue estabelecer a constância na sua vida pessoal, você consegue levar essa constância para o seu negócio. E aí, sucesso é um detalhe, né? Diante de tudo aquilo que você pode agregar. Sempre no final das lives, eu indico um livro que eu acho interessante. E o livro que eu vou colocar para vocês hoje é esse aqui, ó. Você é do tamanho dos seus sonhos. Tá dando para printar aí? Você é do tamanho dos seus sonhos, tá? É de César Souza. É um livro bastante interessante porque ele me remeteu à constância. O sonho nada mais é daquilo que você tem no teu negócio, que é como a gente falou, aquilo que você quer alcançar. E quanto maior for o seu sonho, mais êxito você vai ter. O tamanho daquilo que você quer, você vai ter que criar uma rotina maior, você vai ter que caminhar por outros lugares, né? Você vai ter que enxergar outros sonhos, além daquele grandão que você tem, né? Então, se você sonhar pequeno, então talvez você vai ter algo, você não vai deixar de ter, mas você vai ter algo pequeno. Agora, se você sonhar grande, você vai ter algo muito maior. E outra, o importante é fazer a diferença na vida das pessoas. É como a Marli citou, fazer o que gosta. Quando você faz o que gosta e você enxerga que você está fazendo diferença na vida de alguém, esse é o sucesso. Esse é o tamanho do seu sonho, tá? Eu gostaria de encerrar a live com é respirar. É isso mesmo, Marco, é respirar, né? E não tem nada melhor do que você sonhar, respirar. E isso tudo é o quê? É uma constância. Quem é que não quer viver na alegria? Quem é que não quer viver com o entusiasmo de tudo? Então, faça disso uma constância no seu negócio e na sua vida. Eu gostaria de terminar a nossa live com uma frase que eu acho fantástica de Fernando Pessoa. Se me permitem, vou ler. Eu não sou do tamanho da minha altura, mas do tamanho do que eu vejo. O que eu vejo são os meus sonhos. Tá? Vamos guardar isso. É vida. Isso é vida. Muito bom. Gente, eu quero tirar aí, quem quiser pode tirar um print aí. Eu quero tirar um print aí da nossa live de hoje. Deixa eu tentar tirar aí. Então, ó, né? Eu não sou do tamanho da minha altura, mas do tamanho que eu vejo. E o que eu vejo são os meus sonhos. E se os meus sonhos são grandes, aonde é o limite? O limite quem vai traçar sou eu, né? Se eu traçar o limite, meu sonho vai ser pequeno. Se eu não traçar limite e sonhar grande, o meu sonho vai ser muito grande. Muito obrigada pela participação de todos. Eu espero que eu tenha contribuído aí
com a ideia do que é a constância dentro do negócio, né? Eu agradeço muito a participação de todos aí, porque o objetivo do empreendedorismo e inovação, desse meu projeto, é justamente levar a vocês o conhecimento, a reflexão sobre o seu negócio. E não pensar só nele enquanto lucro, mas pensar nele sobre algo fantástico, sobre algo que faz parte da sua vida. Pensar no seu negócio como algo que te traz realização pessoal. Pensar no seu negócio como algo que vai fazer diferença na vida das pessoas. Esse é o objetivo do empreendedorismo e inovação. É trazer mais qualidade dentro do seu negócio e buscar respostas corretas para que você tenha sucesso. E sucesso nada mais é do que tudo aquilo que a gente busca dentro do nosso negócio, né? E com certeza, se a gente tem um objetivo, a gente vai alcançar sim. Meus queridos, boa noite. Muito obrigada pela participação, Marco, Márcia, querida, a Gi. Ai, que bom que você veio, Gi. Vanderleia, professor João Carlos, muito bem-vindo, viu? Olha aqui, tudo de brigadeiro, olha, bacana, obrigada pela participação. Roberta, minha querida, Sheila, Marli, muito bem-vindas e assim, espero que eu tenha contribuído. Boa noite a todos. Vai ficar a live gravada, tá bom? Beijos!